Dando continuidade ao nosso curso de introdução à física atômica e molecular, nós vamos hoje ver os átomos de um elétron. Como nós vimos nas aulas anteriores, vimos um pouquinho de alguns aspectos clássicos do átomo e vimos também um pouco sobre mecânica quântica ou alguns dos aspectos que a gente vai usar mais, que são os métodos aproximativos. Hoje nós vamos falar sobre os átomos de um elétron. Os átomos de um elétron, na verdade, não é só o átomo de hidrogênio. Você tem vários átomos cujo espectro é totalmente determinado se você considerar apenas um elétron interagindo com a carga do núcleo, E são esses átomos que nós vamos trabalhar hoje, O hidrogênio, obviamente, é um dos mais importantes exemplares disso. Mas existem muitos sistemas que se comportam dessa forma. Por isso que a gente não chamou o átomo de hidrogênio, e sim chamou átomos de um elétron, que muitas vezes são chamados de átomos hidrogenoides. E existem vários sistemas físicos que se comportam dessa forma. Ao lidar com esse problema, nós temos duas frentes para abordar. A primeira frente é considerar essencialmente a interação do núcleo, É fazer um modelo onde nós temos o núcleo, tá certo? E nós temos o elétron, tá certo? Interagindo com o núcleo, num modelo desse tipo. Então nós temos uma interação essencialmente colombiana. Aqui nós vamos em geral dizer que nós temos Z vezes a carga do elétron, e aqui nós temos só a carga do elétron. E o potencial de interação nesse caso é menos ZE quadrado dividido pela distância R. Tá certo? Esse é o potencial que nós vamos ver. E quando a gente lida somente com esse potencial, nós dizemos que estamos tratando da aproximação não relativística. É por isso que nós vamos agora lidar com o átomo de hidrogênio numa aproximação não relativística. Ou seja, é o átomo não relativístico, tá certo? Então, relativístico. E o átomo não relativístico, ele nos dá várias informações do espectro da energia, como que aparece o espectro da energia e tudo isso. Na próxima aula nós vamos ter que lidar com um problema um pouco diferente, porque a partir do momento que eu monto uma newtoniana que tem uma parte cinética, Que tem uma parte cinética e tem a parte potencial, a existência da parte cinética do elétron vai fazer com que nós tenhamos que introduzir certos efeitos de referencial. O elétron não vê apenas uma carga no núcleo, ele não vê apenas a interação eletrostática, mas ele vai passar a ver também uma interação magnética, e daí nós temos que fazer a parte relativística para poder entender o que está acontecendo. Muito bem, então nós vamos, para começar a nossa conversa, nós vamos estabelecer a coisa mais básica desse modelo do átomo de um elétron. Ao lidar com o átomo de um elétron, nós temos que considerar a equação de Schrödinger, e na equação de Schrödinger nós temos que considerar que a energia é composta agora de uma parte cinética e de uma parte potencial, E todo o conhecimento do sistema deverá ser obtido se nós conseguirmos resolver essa equação e obter, na verdade, quais são as funções de onda que representam esse sistema e quais são os valores da energia capaz de acomodar esse sistema. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que quando se resolve um problema quântico, esse aqui é mais um problema quântico, nós estamos obtendo uma onda que se encaixa naquele sistema físico. Aqui no caso nós temos o potencial, E o potencial dá as características de contorno do sistema físico. E, portanto, não é qualquer condição que faz com que haja uma onda de matéria que se encaixe aí nessas condições.
E ao resolver essa equação, nós estaremos obtendo todas essas informações para esse sistema físico. Obviamente que é um problema de potencial central, então o potencial não tem dependência além da distância do núcleo para o elétron, não é? Então ele é isotrópico em termos da sua interação, não depende do ângulo. E esse problema de força central isotrópica faz com que seja possível nós tratarmos o problema em duas partes. Existe uma parte radial, da qual o potencial tem uma influência muito grande, e existe uma parte angular, da qual o potencial não tem muita influência, porque ele é isotrópico. Então a dependência angular e a dependência radial podem ser separadas. E é por isso que nós propomos que a solução procurada tenha uma parte radial e uma parte angular. E como a gente aprende nos princípios da mecânica quântica, quando se resolve o átomo de hidrogênio, a parte radial, obviamente, vai depender de uma série de coisas, de alguns números que vão quantificar essa onda de matéria nessa configuração, não é? E nós vamos ver no desenrolar que nós somos obrigados a criar 3 números quânticos aqui nesse caso. Um é o chamado número quântico principal, o outro é o momento angular, o outro é o azimutal, que nada mais é do que a projeção desse momento angular numa direção escolhida. Muito bem, então agora o que eu deveria fazer aqui é escrever a solução como tendo a parte radial e como tendo a parte angular, substituir na equação. Obviamente aqui a parte cinética da newtoniana vai depender dos ângulos ainda. E ao expressar esse laplaciano, que faz parte da newtoniana, em coordenadas esféricas, nós separamos duas equações. Uma que é a parte angular e uma que é a parte radial. Mas a gente pode começar olhando um aspecto importante do problema, que quando eu olhar a parte angular, vai aparecer um termo, né? Porque essa partícula, a hora que eu escrevo essa newtoniana como tendo um potencial central e a parte cinética, necessariamente eu tenho que falar de momento angular. Então, a energia da partícula vai ter necessariamente uma parte que conecta a parte angular com a parte radial, que é através da energia. Dado um momento angular, nós sabemos que dado algo que eu construí, que é a construção física do meu modelo, é um elétron ao redor do próton. É assim que eu construo a newtoniana, para depois ir lá e procurar as funções de onda, não é verdade? E quando eu faço isso, eu sei que eu tenho um termo de energia que é o momento angular ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia, que é 2 vezes a massa vezes a distância ao núcleo. Então esse termo vai aparecer. Como é um potencial central, o momento angular, assim como é em mecânica quântica, ele é uma constante de movimento, né? Não é possível mudar o momento angular. Então cada estado ou cada possibilidade física do sistema vai ter que ser caracterizada por um momento angular, porque ele é constante de movimento, e as constantes de movimento em mecânica clássica dão origem a certos números quânticos na solução quântica. Então, quando eu abro o laplaciano para resolver a equação de onda, a equação de Schrödinger, como nós colocamos, que é essa equação aqui em cima, não é? Quando eu abro o laplaciano para resolver essa equação, obviamente vai aparecer uma equação radial e vai aparecer uma equação angular. E a parte radial vai ter um potencial que tem como potencial efetivo o potencial de interação, que é o potencial de Coulomb, como está aqui, e vai ter uma parte do momento angular. Porque o momento angular, dado o momento angular, né, há uma conexão da energia com o raio através da expressão que eu acabei de mostrar para vocês aqui na lousa, que é o momento angular ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia, é o que caracteriza a energia. Então, ao se fazer isso, nós
quebramos a equação, obtemos lá determinadas equações para serem resolvidas, e a gente vê que a parte angular, ela vai aparecer nessa forma aqui, ó. A contribuição que ela vai dar para a energia, ela aparece dessa forma. Aparece um número vezes um número mais 1 vezes h cortado ao quadrado dividido por 2 vezes μ é a massa efetiva, tá certo? Vezes r ao quadrado. Então, na parte radial, embora eu separei a parte radial da parte angular, existe uma conexão entre elas. Em algum lugar, é uma única equação, vai ter a parte angular, vai ter que ser igual a alguma coisa, para que a parte radial seja independente. E essa alguma coisa é exatamente o momento angular, que na linguagem aqui, ele vai ter que aparecer como sendo L ao quadrado igual a L vezes L mais 1 vezes H cortado. Esses são os possíveis momentos angulares que eu terei no meu sistema. L ao quadrado é dado dessa maneira, onde L são números inteiros que vão estar vinculados a outros, mas ao olhar a parte radial, eu observo que o meu problema é como se tivesse uma carga num potencial efetivo dado por essa expressão. Então, a parte angular adiciona ao potencial efetivo radial esse momento angular ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia, né, para fazer uma analogia clássica. Quando L igual a zero, não tem problema, é uma solução mais fácil. Mas quando L não é zero, nós temos que dar uma pequena olhada no que vai acontecer aqui. Então, esse potencial efetivo, dependendo do valor do L, ele assume valores diferentes. Primeiro, quando L é igual a zero, ele não existe. Então, eu tenho esse potencial, que já está desenhado aqui, que realmente diverge quando R vai a zero, né? Porque como não tem L, quando R vai a zero, essa parte positiva aqui não tem nada a contribuir. Só fica a atração colombiana, né? E vai ter essa cara. Quando L igual a 1, você vê que tem pontos onde aqui o potencial se comporta como colombiano, depois ele sobe. Quando R é muito pequeno, como isso aqui vem com R ao quadrado, ele domina. Então o termo positivo, para pequenos R's, domina sobre o termo negativo da interação de Coulomb. E o resultado disso é o que nós chamamos de uma barreira centrífuga. A barreira centrífuga, aqui na mecânica quântica, é equivalente a dizer a vocês que devido à presença de momento angular em mecânica clássica, a partícula não pode visitar o centro, né? Porque o momento angular vai ser sempre sempre será o produto da posição pelo momento. Então, se ele chegar na posição R igual a zero, ele teria que ter um momento infinito para compensar. Isso não daria. Então, a partícula, a partir do momento que ela tem momento angular, ela não pode mais chegar na origem. Então ela cria naturalmente uma barreira centrífuga. E o momento angular é uma característica do sistema, né, que envolve interação central, como essa que nós estamos vendo. Quando L igual a 2, a barreira obviamente ela é mais intensa, então ela realmente mantém a partícula cada vez mais longe da origem. Com relação à medida que R cresce, né, o que é interessante é que quando R cresce, esse termo de barreira centrífuga morre muito mais rapidamente do que esse termo. Esse termo morrendo mais rapidamente do que esse termo faz com que todas as curvas de diferentes momento angular L, né, deu L aqui, o Lzinho, para R grande convergem para a mesma curva. Então, essa barreira centrífuga, ela cria diferentes potenciais efetivos para o elétron nessa configuração. E a pergunta que a gente faz é, o elétron pode ficar ligado a esse núcleo para qualquer momento angular, eventualmente? Ou tem algum momento angular mágico onde não é possível manter o elétron ligado ao núcleo? E para ser ligado, obviamente, esse potencial tem sempre que ter uma parte negativa, um poço. Então eu vou tomar esse potencial efetivo e vou igualar isso a zero. E vou verificar que ele é zero. Bom, primeiro quando R vai para o infinito, esse termo domina. E portanto ele é negativo. Então sempre essas curvas estarão para baixo aqui.
E agora, igualando isso aqui a zero, eu determino esse ponto, que é o ponto onde ele cruza o eixo. E eu determino que para qualquer L sempre existe esse R. Então, fazendo esse potencial efetivo igual a zero, eu determino que para qualquer L sempre existe um R, dado por essa expressão. Basta fazer isso aqui igual a zero e tirar quem é o valor do R. Eu tenho que o potencial efetivo é zero para R indo para o infinito, porque R para o infinito isso aqui vai a zero, e também ele é zero para um outro ponto aqui. Portanto, o potencial sempre tem que vir, cruzar a linha, ser negativo e tender a zero no infinito. Isso assegura que esse potencial sempre é capaz de ter uma parte atrativa e sempre é capaz de ter estados ligados. Então, analisando a partícula, o elétron preso nesse potencial de Coulomb, a minha conclusão é que para qualquer momento angular, para qualquer trajetória que ele eventualmente possa ter, deve existir uma condição de energia que faça com que ele fique ligado ao próton. Muito bem, e isso vai, obviamente, até L muito grande, até L quase praticamente infinito. Essa é uma conclusão importante, que para qualquer momento angular, que é uma constante de movimento, que eu tenho que levar em conta aqui na solução do meu problema, né, mesmo na mecânica quântica, então ele vai aparecer como algo que caracteriza o sistema físico. Para qualquer valor desse momento angular, como eu escrevi aqui, nós podemos, tá certo? Para qualquer valor desse Lzinho, porque agora nós não vamos mais lidar com Lzão, nós vamos lidar com Lzinho, que é um número inteiro, né, e que aparece em unidade, sempre multiplicando h cortado ao quadrado aqui, eu havia esquecido o quadrado, que é o momento angular ao quadrado. Tá certo? E para qualquer valor desse Linho, a conclusão que nós chegamos é que nós teremos estados ligados. Se nós teremos estados ligados para qualquer valor do momento angular, então significa que nós teremos muitos possíveis estados ligados nesse sistema físico. Tá certo? Teremos muitos possíveis estados ligados. Então nós vamos começar agora a solução do problema propriamente dito. Então eu gostaria de começar chamando, né, o R vezes aquela parte radial da função de onda como U. Substituindo na equação, nós obtemos a equação radial, onde aparece aqui o potencial efetivo. Então, radialmente, o elétron é como se estivesse nesse potencial efetivo, com as condições de contorno que U vai a zero para R indo a zero, e U vai a zero para R indo a infinito. Essas são as condições de contorno. Agora eu tenho aqui uma equação diferencial que eu tenho que resolver, e ao resolver essa equação diferencial, eu obtenho os valores da energia que são permitidos para esse problema físico. E resolvendo esse problema, nós encontramos os valores do espectro de energia para esse sistema de um elétron. E o espectro de energia é interessante porque ele vai depender agora de um número inteiro. Esse número n é um número inteiro que vai aparecer e que pode assumir valores 1, 2, 3, 4 até o infinito. Tá? E a energia do sistema, o que a gente aprende aqui? Embora o sistema tenha momento angular, né, a energia dele está vinculada totalmente a um número inteiro aqui. Menos meio, claro, são estados ligados, então eles são negativos de energia. Meio de E quadrado, Z quadrado sobre esse A0. A0 é o chamado raio de Bohr. É uma constante que aparece, né? O raio de Bohr ele é uma constante importante que aparece, expressa em termos de H cortado, carga do elétron, né? E a energia pode também ser expressa dessa forma, onde se introduz uma constante, que é a constante que combina as três constantes fundamentais, a carga do elétron, a velocidade da luz e a constante de Planck. Esse constante alfa é chamado constante de estrutura fina, e eu posso simplesmente, mudando, né, introduzindo aqui, reescrever as energias em termos dessa constante. Mas essa fórmula aqui é a mais importante, e mostra pra gente que as energias dependem de um número inteiro, que é o que vai sair ao se resolver essa equação. Mas ao resolver a equação radial do átomo de hidrogênio, nós vamos ver que a energia que aparece aqui, que estava originalmente na equação de onda, só permitirá que exista solução se ela adquirir
valores que dependem de um certo número inteiro n, dado por essa relação. Mas nós não estamos fazendo a solução completa em detalhes, porque essa solução você encontra praticamente em qualquer livro-texto de mecânica quântica, tá certo? Estamos só dando os highlights e para chegar à função de onda, que é o nosso objetivo que a gente precisa. Mas ao resolver a equação, nós vemos que a solução depende de 3 números, né? Um que é esse chamado número quântico principal, que vale 1, 2, 3 e que a energia só depende dele. O outro que é o chamado número quântico angular, vamos dizer, e aqui então ele pode assumir valores 0, 1, 2 até n-1. Então o número quântico principal ele cria um limite para o número quântico L. E isso é mais ou menos se esperar, porque dado uma energia, você não pode ter qualquer momento angular possível. Existe um limite de momento angular que você pode ter, e daí vem aqui o limite do número quântico L. E tem o número quântico M, que é o número quântico magnético, que a gente chama, porque a gente vai aprender daqui a pouco, que ele vai ser alguém que, quebrando a isotropia do espaço com campos elétricos e principalmente magnéticos, ele vai aparecer de forma muito interessante, porque ele é uma projeção do momento angular numa direção escolhida, que a gente vai escolher como direção Z sempre. Então, esse número quântico varia de menos L a mais L. Então, eu tenho uma coleção de 3 números quânticos para poder quantificar ou para poder expressar a função de onda do átomo de hidrogênio. Então, a função de onda do átomo de hidrogênio, ela acaba dependendo de um N, acaba dependendo de um L e de um M, que estão vinculados, né? Dado um N, existe um elenco de L's que são possíveis e dado um N que vai dar um L, um elenco de M's que são possíveis. E ela, obviamente, depende dos 3 ângulos. Então, nós temos, ao resolver a equação de onda para o átomo, para o potencial de Coulomb, nós temos como solução uma função de onda e que, em princípio, essa função de onda, ela tem toda a informação do sistema, tá certo? E nós também obtemos que a energia do sistema, e aqui vem uma coisa interessante, né? Ela, na verdade, não depende. O A0 aqui é uma constante que é chamado raio de Bohr. Ela vem, obviamente, são as raios da primeira órbita de Bohr. Então, a solução da equação de onda diz pra gente, olha, para essa onda caber nesse sistema físico, só essas energias são permitidas. Isso gera um espectro de energia, tá certo? Que eu vou desenhar aqui. Então, você tem aqui um eixo de energia, aqui é o contínuo, né? Seria o 0 aqui. E o que a gente tem é que para cada n, n igual a 1, n igual a 2, né? n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, e aí vai. Sempre tem energias possíveis, são as energias que a gente chama do espectro do átomo de um elétron. E depende desse número quântico n, que assume valores inteiros, 1, 2, 3, tá certo? Mas, então, o que nós temos é que nós temos várias possibilidades de momento angular. Então, na verdade, quando a gente fala em momento angular aqui, né, nós estamos falando algo que vai ser uma distribuição angular da função de onda. Tá certo? É isso que esse número representa. Esse aqui representa uma distribuição radial da função de onda. Esse angular e esse como que essa distribuição angular se orienta no espaço. Como o potencial é central, então é mais ou menos natural de achar que a energia aqui nesse caso vai depender só de um número quântico, sendo, portanto, degenerada nos outros números quânticos. Esses caras aqui são os 3 números quânticos que caracterizam o estado. Mas para caracterizar esse estado eu preciso expressá-los. O n assume valores 1, 2, 3 e assim por diante. O L até n, de 0 até n-1. O M de menos L a mais L. E o fato da energia só depender de n
mostra para a gente as características do potencial. O L, embora um estado dependa de L e M, no potencial central a energia não depende desses números quânticos. Isso é porque o potencial, sendo central, não é? Existe uma degenerescência, existem vários possíveis momentos angulares que levam, ou várias possíveis distribuições angulares da função de onda que levam à mesma energia. Então a gente chama que ela é degenerada na energia. Na verdade, eu já tinha escrito inicialmente que isso aqui é uma parte radial que depende de NL vezes os chamados harmônicos esféricos. Tá certo? Isso depende de R e isso depende de θ e φ. Tá certo? Essa é a solução total. E ao impor essas soluções, nós temos que levar em conta que a função de onda ela tem que seguir as regras básicas da mecânica quântica. Tem que ser integrável, ela tem que ir a zero no infinito, porque nós estamos lidando com sistemas ligados, né, com estados ligados e assim por diante. E isso tudo, quando se faz uma solução formal, tudo isso tem que ser levado em conta. No momento, eu só quero dizer que essa função de onda que representa o elétron no sistema de um elétron, ela é degenerada, o estado pode sim ter diferentes comprimentos de onda, tá certo? E ser degenerado. Então, para cada L que você tem, para cada L que você tem de menos L a mais L de M's. Portanto, você tem uma degenerescência de 2L mais 1, né? 2L mais 1. E para cada N, você tem, na verdade, de 0 a N menos 1. Então, eu tenho que somar todas as degenerescências aqui. Então, a soma de L igual a 0 até N menos 1 de 2L mais 1, que é a degenerescência para cada L, porque vai de menos L a mais L. Aqui tem 2L mais 1 números, né? E isso dá uma degenerescência interessante, que é 2 vezes N mais 1, sobre 2 mais N. Então, para cada energia, eu tenho, na verdade, inúmeras funções de onda que correspondem àquela energia. Isso chama-se degenerescência. Então, ela pode ter 2 vezes N mais 1 dividido por 2, portanto, dá N mais 1, N vezes N mais N estados. Isso é igual, na verdade, se você fizer essa conta, é praticamente igual a N ao quadrado. Então eu tenho N quadrado degenerescência. Quando N é 1, obviamente o estado é único, porque se N é igual a 1, o L só pode ser 0. E se o L só pode ser 0, o M só pode ser 0, de acordo com a nossa regra aqui, que é como apareceram os estados do sistema. Tá certo? Como está nessa tabela aqui, tá certo? São esses estados que aparecem aqui. Porém, dado que se N for 1, o L só pode ser 0 e o M só pode ser 0. Então, N igual a 1 é o estado que não é degenerado, é o único estado não degenerado. E ele tem que ter necessariamente L0 e M0. A degenerescência aqui do M, que, aliás, essa degenerescência como um todo, ela aparece por duas causas. Primeiro, que o sistema é um potencial central, e segundo, que o espaço é isotrópico. Então, a configuração espacial representada por essa onda, né, por esse psi, ela tem várias formas, e cada uma de suas formas pode ter a mesma energia se tiver o mesmo N. Dado o mesmo N, ela tem a mesma energia, embora possa ter diferentes configurações espaciais devido a diferentes L's e diferentes M's. Então ela tem não só diferentes configurações espaciais, como diferentes orientações, e isso leva à mesma energia. A degenerescência de um estado é extremamente importante, porque ela mostra simetrias do sistema. Aqui no caso, nós só consideramos a força de Coulomb, mas vai chegar um momento que nós vamos quebrar essa simetria. Vai chegar um momento que eu boto um campo elétrico numa direção, então isso já não é mais isotrópico.
ou um campo magnético. E aí então essas coisas vão começar a aparecer. Porque aí, né, quando eu não tenho nada, só tenho o potencial central de Coulomb, qualquer orientação da carga pode ser equivalente. Mas a partir do momento que eu boto um campo, dependendo da orientação da carga, que é representada pela função de onda, certo? A interação vai ser diferente, portanto vai ter energia diferente. Isso nós vamos ver depois num capítulo especial sobre a interação dos átomos de um elétron com o campo, com campos externos. Bom, no momento, nós temos que entender que nós chegamos a uma função de onda que representa os estados do átomo de hidrogênio. Ela é degenerada. Para cada N, eu tenho N ao quadrado estados com a mesma energia. Então, dependendo do L, eles recebem nomes diferentes. Quando o L é 0, eles recebem nome de estado S. Quando o L é 1, eles recebem o nome de estado P. Quando o L é 2, eles recebem o nome de estado D. E aí vai por diante. É uma notação que depois nós vamos chamar de notação espectroscópica e que determina, né, dependendo do L, existe uma simetria envolvida, que é a dependência angular. Cada L representa uma distribuição espacial diferente para as cargas do estado, né? Porque afinal nós estamos falando do elétron, que é uma carga. E isso aqui vai representar como que ele está distribuído. Isso aqui ao quadrado, como nós sabemos, é a densidade de carga, densidade de probabilidade, que acaba sendo a densidade de carga para qualquer fins físicos, tá certo? Do nosso elétron. Então, essa aqui é a função, tá certo? E essa notação de letras, ela é interessante porque ela, olhando a letra, nós já falamos, já sabemos qual é o momento angular e isso vai estar associado com a simetria do sistema e também com uma grandeza chamada paridade. Ao resolvermos esse problema de uma forma completa, então nós temos 3 números quânticos, que é o número quântico principal, o número quântico, eu vou chamar de angular, pode ser chamado também de azimutal, e o número quântico magnético. E eles estão vinculados, como eu já mostrei, dado um, os outros têm seus valores limites estabelecidos. E, obviamente, a solução da equação, né, se você olhar, por exemplo, vamos pegar n igual a 1. Se você pegar n igual a 1, só esse aqui mesmo. E a solução é interessante, porque é uma exponencial, que tem um fator de normalização, porque nós temos que lembrar que o quadrado da função de onda integrado em todo espaço é 1. Então ela é normalizada, né? E a solução para n igual a 1 é uma exponencial simples. É interessante observar alguns fatos dessa exponencial. Dependendo da carga do núcleo, quanto maior o z, mais rapidamente a função de onda cai, portanto o elétron está mais localizado próximo do núcleo. E a distância característica que ele cai está associado com o raio de Bohr. Esse A0, que é o raio de Bohr, né, ele vai estar sempre presente. Quando n igual a 2, que é esse caso de baixo, aí eu posso ter, na verdade, 3 soluções, né? 3 possibilidades. N igual a 2, o L pode ser 0 ou 1. Se ele for 0, o M só pode ser 0. Se ele for 1, o M pode ser 0 ou mais ou menos 1. Isso dá origem a 4 estados nessa possibilidade. E esses estados têm como solução também exponenciais, sempre teremos exponenciais, porque o estado ligado tem que ir a 0 no infinito. Se a partícula está ligada a um centro de força, a um potencial, é porque ela não vai estar no infinito. Ela está ligada ali. E, portanto, o exponencial sempre é importante. Mas note que aí aparece um 2 aqui embaixo, de tal maneira que ela se estende mais. Quando é 0, você vê que é só exponencial e agora aparece um nodo na função de onda. Então essa função de onda tem 2 lugares que ela gosta de ficar mais radialmente. Um primeiro glóbulozinho e um segundo glóbulozão, que é o que está indicando aqui essa função de onda. Então, aí aparece o primeiro nodo da função de onda, é quando n igual a 2. E quando L igual a 1, você vê que começa a aparecer a dependência angular. Então a dependência angular com θ aparece e começa a aparecer a com φ. Obviamente, se L igual a 0, então você está exatamente na mesma condição de ser
um estado S, um estado que não tem dependência angular. Quando L for igual a 1, não é? Aí ele é igual a 1, significa que ele tem uma orientação. Ele existe. E esse L igual a 1, então você imagina agora o átomo aqui, né? Eu vou desenhar aqui um sisteminha simples de eixos, só para representar Z, X e Y. E o que significa agora que o momento angular, sendo 1, ele está numa certa direção aqui. Mas não é qualquer direção que ele pode estar. O que diz a solução é que, sendo 1, ou ele tem projeção 0, que é o M, na direção Z, ou ele está assim, ou ele está assim, ou ele está assim. São as três possibilidades. E isso gera esses três estados com as três projeções do momento angular, como a gente pode ver aqui. E dependendo do L ser 0, damos o nome S. Aí se ele for 1 e o M é 0, normalmente a notação que a gente adota é colocar aqui a letra, o número quântico principal na frente, a letra já dá o L e aqui embaixo nós colocamos o M. Essa é a forma de notar, um tipo de notação que a gente chama espectroscópica, porque olhando você já tem toda a informação dos números quânticos, e tendo toda a informação dos números quânticos, é como ter essa função de onda na cabeça. Bom, e aí, assim por diante, se você pegar agora, né, essa tabela existe em todos os livros de mecânica quântica e, obviamente, nas nossas notas elas também estão aí, de tal maneira que é fácil de você seguir, tá certo? Quando n igual a 3, aí a multiplicidade de estados é muito grande, porque agora tem uma multiplicidade muito maior, eu acabo tendo, né, se você contar aqui, eu acabo tendo 9 estados, lembra? N quadrado. E aí cada um tem, sempre é um polinômio vezes a exponencial e vezes a dependência angular, que vai ficando cada vez mais complexa, porque os polinômios, os harmônicos, os polinômios de Legendre, que dão origem aos harmônicos esféricos, vão ter eles vão ser polinômios em cosseno de θ, senos e cossenos de θ. Então vai aparecer aqui sempre uma coletânea. O resultado disso é que eu tenho as funções, dadas essas funções, eu noto que o elétron, ele agora acaba estando, né, no espaço distribuído de acordo com esse psi quadrado, e ele vai ter configurações, ou ele é assim uma espécie de distribuição esférica, que são os estados S, ou ele então tem uma distribuição mais assim, formando esses halteres, tá certo? Que dão origem aos chamados orbitais atômicos. Então os orbitais atômicos nada mais é do que o psi de NLM ao quadrado, e isso no espaço representa as possibilidades das distribuições de carga que você tem. E se você aprende a olhar essa função de onda e entender essa distribuição de carga, você passa a entender qual vai ser o comportamento daquele estado atômico. Se eu botar um campo elétrico, por exemplo, se a carga estiver distribuída dessa forma e eu botar um campo elétrico, ela sente muito menos do que se ela tiver colocada dessa forma. Se ela tiver dessa forma e eu colocar um campo elétrico para cima, o elétron vem contrário, vai deformar muito, vai adicionar muita energia ao sistema. Então, a distribuição de carga, a hora que a gente colocar campo externo, vai ser essencial. Se você tiver essa visualização da função de onda, você acaba entendendo fisicamente por que determinados orbitais, ou por que determinados estados caracterizados com certos números quânticos interagem mais ou menos com campos externos, etc. Como o campo externo vai ser o nosso coqueluche, porque é através dos campos externos que nós fazemos a interação desses átomos, que nós entendemos, inclusive, a interação desses átomos, então é extremamente importante saber o que está acontecendo a nível microscópico. Vamos fazer algumas observações, que eu chamo de observações gerais, sobre essas funções de onda do átomo de um elétron. Não é? Primeiro, quanto maior é o número quântico principal,
maior é a extensão da função. Então, ela está menos próxima do centro de força, do núcleo, do átomo, né? Quanto maior for o N. Então, à medida que o N cresce, a nuvem eletrônica, que a gente chama, que é a distribuição de carga, deve se expandir, se afastando. Uma outra coisa é que a distribuição, ela é realmente independente do ângulo φ. Lembre-se, em coordenadas esféricas, nós teríamos, que nós estamos usando coordenadas esféricas, todo mundo já percebeu isso, né? Em coordenadas esféricas, nós estamos representando os termos de energia, né? Aqui é x, y, z, nós estamos representando um vetor R aqui, aí esse vetor R tem uma projeção, que tem um θ aqui e, obviamente, tem um φ aqui. A função de onda ao quadrado, ela independe desse φ. E a razão que ela independe desse φ é porque o potencial ele é isotrópico, né? Você não tem uma direção que seria, vamos dizer, uma direção preferencial do sistema. Então, você escolhe essa direção Z para qualquer lado que você queira. Isso faz com que haja essa independência da distribuição de carga com o φ. Quando L igual a zero, nós vimos que a função de onda ela é sempre só dependente do raio, e o que é interessante é que ela é sempre finita na origem. Os estados de L igual a zero, que são os estados que não têm momento angular, eles são interessantes porque eles são finitos na origem. E as consequências disso são enormes, porque é o estado que faz o elétron visitar o núcleo. Portanto, é o estado que vai ter mais informação, de alguma maneira, do núcleo. Então, a hora que a gente introduzir a estrutura do núcleo e a sua interação com o elétron, esses serão os estados que serão mais afetados. E a razão disso é porque ela é finita na origem. Os outros vai a zero na origem e, portanto, o elétron não tem grandes problemas em visitar o núcleo, porque ele nunca está lá. Ele vai a zero lá. Ele está minimamente interagindo com o núcleo. Bom, o valor dessa função ao quadrado, que significa mais ou menos a densidade de carga na origem, é importante também saber. Escala com 1 sobre n ao cubo. Então, mesmo tendo o estado n igual a zero, porque o que está vendo aqui é zero, significa que ela escala com 1 sobre n ao cubo. Então, à medida que o n aumenta, esse valor diminui drasticamente, abruptamente. Estados que têm alto n terão, obviamente, certas interações com o núcleo muito menor. E à medida que isso cresce, aí o elétron fica quase que independente da estrutura do núcleo. A estrutura do núcleo vai se manifestar de várias formas na energia. Normalmente, nós vamos reunir tudo isso nas chamadas estruturas hiperfinas, que nós vamos ver em alguma aula futura. Bom, quando L é diferente de zero, a função de onda na origem vai com R elevado a L. Isso também é um fato importante, porque quanto maior o L, nós vimos que maior é a barreira centrífuga. E a função de onda tem que saber da barreira centrífuga. Então, R elevado a L significa que à medida que o R vai ficando pequenininho, ele vai a zero mais rapidamente. Então, à medida que eu cresço o L, a função de onda cai mais rapidamente a zero na origem. Tá certo? E ela vai com R elevado a L, o que é um fato interessante de se saber, né, como consequência da barreira centrífuga, como eu expliquei para vocês anteriormente. É que orbitais com o mesmo número quântico, né, isso é consequência disso que eu já acabei de falar, os menores L's terão maior amplitude próximo da origem. Então os estados que têm maior L terão menores amplitudes. É por isso que a gente costuma dizer que o estado S vai ser o estado de maior interação com o núcleo, mesmo com grandes N's. Mesmo com grandes N's, ele será uma maior interação com o núcleo. Por quê? Porque o L igual a zero faz com que ele esteja mais tempo, vamos dizer assim, ou tenha uma preferência maior de ficar na redondeza do núcleo. E isso vai ser importante nessas interações que a gente chama de interações spin, do spin nuclear com spin eletrônico, como nós vamos ver oportunamente. A probabilidade, a distribuição de densidade espacial, ela normalmente é dada por
uma parte, a gente cria, essa é a parte radial da função de onda. A gente multiplica por r² porque o elemento de volume, ele tem eu poderia escrever que o elemento de volume no espaço, ele tem uma parte angular e uma parte radial. A parte radial é r² dr, e a parte angular é caracterizada pelo ângulo sólido dω, que pode ser expresso como produtos de seno, de θ, não é isso? E φ. Mas isso tudo nós podemos resumir criando o que a gente chama de densidade da função de onda espacial, que é um d de nL, que é r². Esse r², obviamente, sempre vai a zero na origem, não é? Porque mesmo que esse seja finito, esse faz ele ir a zero. A não ser que ele vá, ele divirja na origem, o que não acontece. E essa distribuição radial de carga para os átomos de um elétron, elas têm algumas características interessantes, e uma delas é que ela apresenta n-L máximos. Então, a distribuição radial, ela apresenta vários máximos. Significa que realmente você tem essa onda de matéria se encaixando na distribuição radial. Tá certo? E o número de máximos que ela tem é n-L. Portanto, ela sempre vai ter um máximo, porque o L é no máximo n-1, então ela vai ter pelo menos um máximo, tá certo? Dentro da coerência aqui dos números quânticos. E outra coisa interessante é que o máximo L possível, ela tem apenas um máximo. E esse máximo, eu posso calcular daquelas funções qual é a posição do máximo da função de onda, e isso, interessantemente, coincide com as chamadas órbitas de Bohr. Quando eu resolvo o átomo apenas considerando a quantização de Bohr, que nós aprendemos lá na estrutura da matéria ou nos fundamentos da mecânica quântica, que ele diz que o momento angular tem que ser um n vezes h cortado, lembra? Ou seja, a integral de P dr é igual a isso aqui. Quando a gente faz isso, dá origem a determinadas órbitas, né? E essas órbitas são exatamente os máximos, as órbitas dos máximos possíveis L's. Então, dado um n, o estado que é L igual a n-1 corresponde, o máximo dele corresponde à órbita de Bohr. Tá certo? E isso é uma coisa interessante, porque os estados de máximo L são chamados, por isso, estados circulares, porque eles vão ter realmente, o máximo dele corresponde à órbita de Bohr, portanto, eles são chamados estados circulares. Uma das coisas interessantes que a gente vê é uma propriedade de simetria da função de onda que nós obtivemos. As funções de onda eu posso fazer uma reflexão, né? Posso inverter R por menos R, e eu noto que R vetorial, né? Eu posso pegar aqui, ó, e falar, bom, dado a função de onda que está aqui, como que ela está aqui? Então aqui, se isso aqui fosse o vetor R, isso seria menos o vetor R. Isso, em termos de ângulo, equivale a você somar e subtrair π em alguns desses ângulos que são usados aqui nas coordenadas esféricas. E a gente nota que a função de onda vai variar sempre com menos 1 elevado a L. Se o L for par, ela não varia de valor. Se o L for ímpar, ela varia. Isso está associado com os modos, com as ondas que eu posso colocar nessa geometria, obviamente. Mas isso mostra que, como L é uma constante de movimento, a tal da paridade, o fato de eu inverter ou não a função de onda, com relação ao vetor posição, muda ou não de sinal. Como L é constante para um estado, significa que a paridade é também uma constante de movimento, porque o L é uma constante de movimento. Então, dadas as funções, elas têm paridade definida. Tá certo? E isso é típico de quem conserva momento angular e, portanto, é típico dos potenciais centrais. Tá certo? Que é uma característica importante desses estados. Supondo que a gente conheça todos as funções de onda que caracterizam o átomo de um elétron, nós devemos
calcular, isso nós vamos usar muito no nosso curso, valores médios. E você sabe que o valor médio tem que fazer o peso estatístico. O valor médio de uma grandeza qualquer é esse elemento de matriz. Pode ser qualquer grandeza que você queira. Nós estamos interessados qual é o valor médio radial. Dado que eu tenho uma distribuição da função de onda, que é uma distribuição de carga, eu quero saber como que é o valor médio dessa distribuição em termos radial. Isso eu posso calcular botando R aqui. E aqui dá o valor médio, que é o que nós chamamos do tamanho do átomo, entre aspas, né? É esse valor médio da distribuição e ele, obviamente, escala com n quadrado. Então nós temos que saber que o valor médio, tamanho médio do estado, escala com n quadrado. Mas eu posso calcular outras grandezas médias, que eu vou usar muito, né, ao longo do nosso curso, como é o caso do R quadrado, que depende agora do L. Todos eles, é interessante que, embora a energia não dependa do L, os valores médios vão depender, porque a distribuição espacial, dado que você tem uma distribuição espacial, o valor médio da distribuição vai depender dessa distribuição espacial, portanto vai depender do L. Não vai depender do M aqui, por enquanto, mas depende do N e do L, tá certo? Embora a energia, o estado é degenerado em L, qualquer L tem a mesma energia, dado um N, mas o valor médio do R não. Isso é mais ou menos se esperar, porque eu posso pegar uma distribuição, esticar ela um pouco numa direção, comprimir na outra, de tal maneira que a interação dá a mesma energia, que é o que está acontecendo aqui. Nós calculamos o R ao quadrado médio, R ao cubo médio, o R, 1 sobre R médio, 1 sobre R ao quadrado médio, 1 sobre R ao cubo médio. Todas essas são grandezas que nós vamos precisar para poder determinar as propriedades do sistema. Agora, por que eu já listei tudo isso? Já listei tudo isso porque, dada a função de onda, nós vamos calcular propriedades físicas que normalmente advêm com elementos de matrizes, advêm de integrações dessa distribuição que é representado pela função de onda. E aí eu vou ter que calcular esses valores. Então, tendo já uma tabela com esses cálculos feitos, nós podemos utilizar de uma forma muito mais simples, não tendo que recorrer aos cálculos toda vez. Além do que, eu vou chegar e ver alguma propriedade física que depende de R ao cubo, eu já sei como ela escala com o número quântico principal, portanto eu sei como vai ser a quantidade da interação ou de um efeito físico, dependendo do estado N que ele se encontre. Então é sempre bom saber. Se você souber que R escala com N quadrado, você já adivinha que R ao quadrado escala com N à quarta e que R ao cubo escala com N à sexta. E que 1 sobre R escala com 1 sobre N quadrado, e aí vai crescendo. Esses são os valores médios que a gente vai usar muito no curso. Então, nós não fizemos uma solução detalhada do elétron, do átomo de um elétron, mas eu listei e estou lembrando algumas propriedades para que a gente possa usar essas grandezas. Isso nós vamos usar muito nesse sistema de um elétron. Existem sistemas de um elétron que são, na verdade, como um elétron, que a gente chama de sistemas hidrogenoides. E esses sistemas hidrogenoides são vários, né? Nós temos vários sistemas que se caracterizam como sistemas hidrogenoides. Algumas das grandezas importantes nesse sistema é a energia de ionização, que significa quanto que eu preciso para tirar o elétron dessa configuração. Então basta eu ver o estado mais profundo, o estado mais ligado, que em geral é o N igual a 1, o módulo disso me dá a energia de ionização. Então a energia de ionização é dada pela carga vezes a carga E quadrado Z quadrado dividido por 2 a 0, tá certo? E a extensão da função de onda, que é aquilo que aparece R sobre, também escala dessa maneira, onde μ aqui é a massa reduzida. Então os sistemas vão depender muito da massa reduzida. Portanto, mudando a massa do núcleo, você acaba tendo desvios da extensão da função de onda e, portanto, desvios da energia, que são chamados desvios isotópicos. O fato de você ter isótopos não quer dizer que tenha a mesma distribuição de energia do elétron naquele sistema. Por quê? Porque a extensão da função de onda e a energia vão, de fato, depender
das grandezas associadas com a massa reduzida. Existem vários sistemas que nós estamos interessados que se comportam como um átomo de um elétron. Eu vou só dizer alguns, é o positrônio. Positrônio é um estado ligado envolvendo um pósitron, que é um elétron positivo, e o próprio elétron. O muônico, que é um estado ligado envolvendo o míon e o elétron. Isso aqui tem um tempo de vida curto, que eles vão se aniquilar, ou dissociar. O próton-muon, que também é outro sistema físico, e assim por diante. Se eu listar todos os sistemas físicos que são equivalentes a átomo de um elétron, eu posso fazer uma tabela, e aqui está alguns dos sistemas físicos que nós estamos interessados, com valores o sistema é próton ligado ao elétron, é o átomo de hidrogênio. E aqui a massa reduzida, o raio médio da função, extensão da função de onda e a energia de ionização. Então você vê que tem uns sistemas que têm energia de ionização extremamente altas, chega a ser 500 unidades atômicas aqui. Então, ao invés de ter os 13 eletronvolts lá que tem o átomo de hidrogênio, você acaba tendo milhares e milhares de eletronvolts, fazendo com que a radiação, a energia desses estados seja compatível a raio-x. E são estados que normalmente não duram muito, mas são os estados de interesse. Então, existe uma tabela aqui mostrando para você alguns estados hidrogenoides que são interessantes e são estados ligados de duas partículas, não necessariamente do próton com o elétron apenas. Para todos esses estados, nós estamos interessados sempre naquelas grandezas. Em geral, a energia de ionização e a extensão da função de onda, porque daí vai sair as principais propriedades. Existe um tipo de átomo hidrogenoide que são chamados átomos de Rydberg. E átomos de Rydberg são átomos que têm elevado número quântico principal. Se você pegar o número quântico principal e for aumentando muito, você cria estados cuja distribuição são extremamente interessantes e são chamados átomos de Rydberg. E os átomos de Rydberg, nós podemos tanto calcular, aqui você tem n igual a 1 e n igual a 100, só para você ver o raio da extensão. Aqui seria 0,5 angstrom, que é o chamado raio de Bohr, que é o tamanho médio de um átomo de hidrogênio. Mas se você fizer n igual a 100, que ainda o elétron pode estar lá, você tem 5.000 angstroms. É um átomo do tamanho de uma bactéria. Certo? A energia de ionização, por outro lado, lembra, ela escala com um n quadrado. Aqui é 13,6 eletronvolts, é quanto você precisa de energia para retirar um elétron do estado, o elétron mais bem ligado de um átomo de hidrogênio, por exemplo. Agora, se ele tiver no n igual a 100, você precisa de 1,36 milieletronvolts. É quase nada. Qualquer tipo de perturbação é capaz de ionizar. Por isso que os átomos altamente excitados se ionizam muito rapidamente. Bom, o período da órbita é uma coisa mais para se fazer alguma analogia clássica. Quando a gente olha os átomos de Rydberg, nós gostamos de utilizar, aqui tem uma coisa importante, que é o seguinte, a escala de energia, normalmente esse 27 eletronvolts, ele é chamado um Hartree, ele aparece muito, porque a energia do átomo de hidrogênio é 27,2 eletronvolts dividido por 2n quadrado. Esse é o espectro, são os estados de energia do átomo de hidrogênio. E às vezes é conveniente fazer esse H igual a 1. Então, isso cria a chamada unidade de energia atômica. Uma unidade de energia atômica é um Hartree, que é 27,2 eletronvolts. Isso é uma coisa que todo mundo tem que guardar, porque às vezes a gente está lendo textos que estão relatando propriedades em termos de unidades atômicas, em termos de Hartree. E eu tenho que saber que 27,2 eletronvolts corresponde a uma unidade de energia em unidades atômicas, tá certo? Então, nesse caso, eu poderia pegar e reescrever, a energia do átomo de hidrogênio, ela seria, em unidades atômicas, seria menos 1 sobre 2n quadrado. Isso expresso em unidades atômicas de energia, porque o H, que é o Hartree, que vale 27,2 eletronvolts, acaba sendo a unidade de energia.
Ao lidar com átomos de Hillenberg, eu tenho que modificar um pouco essa fórmula. Aparece uma grandeza aqui que chama-se defeito quântico. Então, a energia não escala mais como 1 sobre n quadrado, mas eu tenho que somar um delta ao quadrado, e esse delta é chamado defeito quântico. E ele vem pelo fato de que o elétron que está lá fora, né, quando você tem átomos de Hillenberg que não são hidrogenoides, eles acabam sentindo as outras cargas que estão ali e, portanto, eles acabam tendo esse defeito quântico, e nós faremos um exercício sobre esses defeitos quânticos na hora oportuna. Bem, para poder encerrar essa aula de átomos de um elétron, nós fizemos um modelo onde, obviamente, o núcleo nós colocamos como um ponto. Nós pegamos um sistema esférico de coordenada, botamos aqui uma carga mais E e botamos o elétron aqui com uma carga menos E. E resolvemos esse problema e obtivemos as funções de onda que representam esse problema e tudo isso. Mas, na verdade, o núcleo não é assim. Embora o núcleo seja pequenininho, ele é finito. Ele tem uma extensão, que normalmente o tamanho dele seria ao redor do raio de Bohr dividido por 10⁴. Então, o raio nuclear, ele é 10.000 vezes menor do que a extensão da função de onda. Então, ele é muito pequenininho. Mas nós vimos que alguns estados têm realmente um valor de função de onda muito grande na origem. Suas energias devem ser afetadas pelo fato do núcleo ser finito. Então, nesse caso, eu elaborei aqui uma correção do tamanho finito do núcleo. Então, quando o núcleo tem um tamanho finito, quais seriam as correções de energia? E também fiz esse exemplo para a gente praticar um pouco teoria de perturbação. E aqui é fácil, né? Se você tiver o modelo que a gente vai assumir, é um modelo onde eu tenho um núcleo de raio R com uma carga uniformemente distribuída, e aí o elétron vai estar fora. E, portanto, a energia de interação vai ter duas regiões. Quando o elétron penetrar na região nuclear, ele vai sentir uma interação menor, porque nós sabemos que pela lei de Gauss, a carga só interage com a carga que está no interior daquela superfície de Gauss. Então eu posso, fazendo esse modelo, que é um modelo de uma esfera de raio R com carga uniforme, calcular qual é a variação do potencial. Isso é uma conta de eletromagnetismo simples, portanto eu não vou entrar em grandes detalhes, mas eu consigo calcular o potencial que de fato o elétron vê. Isso fica como exercício de casa, você mostrar que o potencial agora se divide em duas regiões. Ou o elétron está numa região menor do que o tamanho que eu dei ao núcleo, e nesse caso a interação é dada por essa expressão, tá certo? É Ze² sobre 2R vezes 3 menos R² sobre R². Ou ele está fora. Nesse caso, se ele está fora, obviamente, nós sabemos que a interação volta a ser o potencial de Coulomb puro e simples. Isso faz com que o potencial que liga o elétron ao núcleo tome uma configuração dada por isso. Até chegar na superfície do núcleo, ele tem um comportamento comum. Ao chegar na superfície do núcleo, ele modifica. Então, essa é a expressão que eu desenhei, que é essa expressão. Detalhes disso você tem nas notas, então não precisamos fazer aqui. O importante é que o núcleo finito modifica o potencial dessa forma, e o potencial de interação é basicamente isso. Aí a pergunta que eu faço é o quanto esse potencial difere desse. E isso é o quanto o potencial foi perturbado. Então nós vamos dizer que o potencial que prende o elétron, ele, na verdade, tem essa forma aqui. Ele adquire uma nova forma e ele difere do potencial de Coulomb por essa quantidade, que vai ser a nossa perturbação. Tá certo? Obviamente que isso aqui é muito pequenininho. Essa região é muito pequena, que é o tamanho do núcleo. Normalmente é 1 sobre 10.000 vezes menor do que a extensão da função de onda. Então, ela afeta numa região muito pequenininha. E quando eu escrevo dessa maneira e eu tenho esse potencial, eu pergunto, quem é esse VR'? Obviamente ele é 0 para R maior do que a razão, porque o potencial coincide.
Mas para R menor do que Rzão, ele tem uma expressão. Então eu vou lá, calculo essa expressão. E aqui está a expressão do potencial que prende, que difere do potencial de Coulomb. Isso aqui é o V', é o quanto eu tenho que adicionar o potencial de Coulomb devido ao fato de que o núcleo ter tamanho finito. O fato do núcleo ter um tamanho finito faz com que eu tenha que adicionar o potencial de Coulomb, que você já conhece, esse potencial. Portanto, ele é o potencial perturbativo. Ele é a perturbação. E nós aprendemos que para calcular o quanto a energia vai ser alterada, basta eu calcular em primeira ordem, por exemplo, a ação desse operador no estado calculando esse elemento de matriz. E eu faço isso, eu sei que V' é zero, portanto a minha integração ficará restrita de 0 a R. E calculando isso, eu posso verificar que eu tenho uma correção na energia, por exemplo, aqui no caso do primeiro estado fundamental, do estado fundamental, que é N igual a 1, L igual a 0 e M igual a 0, e ele vale 4 sobre 10, E quadrado sobre A0 ao cubo, R ao quadrado. Como R é muito pequenininho, eu posso expressar, só para você ter uma ideia, quanto é a ordem de grandeza dessa correção do núcleo finito sobre o estado fundamental, e vejo que é da ordem de 10 a menos 8 do estado fundamental. É uma correção pequenininha, mas é importante. Em alguns casos ela é importante dependendo do que eu vou fazer. E naqueles casos onde eu tenho sistemas hidrogenoides que é composto de outras partículas, que não é o próton e o elétron, né? Eu posso ter um íon, posso ter outra coisa, o que acontece? Acontece que a função de onda fica muito mais tempo nessa região. Portanto, esse elemento de matriz, que é integrado de 0 a R, vai depender da amplitude dessas funções. E aí você vai poder entender por que que determinados estados têm uma correção na energia devido ao tamanho finito do núcleo maior ou menor, porque esse elemento de matriz está me dizendo o quanto que esse sistema modifica esse estado na sua presença ali em cima, como nós discutimos quando calculamos a expressão da correção da energia de primeira ordem em teoria de perturbação. Bem, resumindo, os átomos de um elétron, da maneira crua, da maneira que a gente chama não vestida, ele é representado por uma função de onda desse tipo, que tem 3 números quânticos. O número quântico principal, o número quântico angular, né, o azimutal, e o número quântico magnético. Isso representa uma distribuição espacial para a função de onda. E a maioria das propriedades de um átomo, seja ele ligando a outros, ou seja ele interagindo com campos externos, sejam campos oscilantes ou não, vai depender dessa configuração de carga. Aliás, tudo vai depender da configuração de carga, porque átomo é carga. E vai interagir com as coisas através dessa interação eletromagnética. Portanto, na próxima aula, nós começaremos a ver agora algumas outras coisas além da interação de Coulomb apenas. Antes de colocar campos externos que interagem com o átomo, nós temos que ver dentro do próprio átomo se existem alguns detalhes que nós deixamos de lado. Existem. E isso gera as chamadas correções relativísticas, que vai ser o tópico da próxima aula. Até lá!